Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Humanidade Real, com o palestrante Valdir Silvestre, ocorrida no dia 18 de julho de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. O tema da noite de hoje é um texto de Emmanuel que consta do livro Fonte Viva, né? Que o Espírito de Emmanuel, e que traz a psicografia do sempre lembrado Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Humanidade real, que nós sabemos que é a compaixão, a misericórdia, né? Que é esse sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes e em relação também aos nossos desfavorecidos. De maneira, humanidade real é esse sentimento que leva a outra pessoa a amparar, ajudar a outra criatura. E aqui, humanidade real se refere a uma pessoa que nós, infelizmente, aceitamos só como tese, né? Como uma proposta, e não se vive na sua integralidade, na sua totalidade, o que lhe representa. Ernest Renan, dos luminares franceses, filósofo, historiógrafo, teólogo, ele influenciou muitas pessoas, né? Inclusive no próprio Brasil. Machado de Assis, por exemplo, tem escritos a respeito dele. O pessoal que proclamou a República também eram partidários dele, associados às ideias dele. Talvez até porque o positivismo na época, no Brasil e na França, estava em alta, né? A filosofia de Auguste Comte, e que baseava-se principalmente naquilo que é visível, naquilo que pode ser tocado, aquilo que é material, né? Mas na filosofia muito mais profunda, inclusive tem a religião é positivista. Então, Ernest Renan, só com anotaçõezinhas aqui, onde é que eu botei? Ficou por aí. Ernest Renan, portanto, ele era uma figura como positivista, que ele se insurgia contra as religiões, né? Ele tinha uma irmã chamada Henriette, que por problemas de doença, de moléstia, ela foi tomar os ares no Oriente, na Fenícia, um lugar assim. E ela visitando aqueles locais onde Jesus passara, certamente Jerusalém, ela convidou o Ernest Renan para a chegada lá, até com o escopo de que ele modificasse aquelas concepções sobre as religiões. O Ernest Renan foi. Certo é que a Henriette veio desencarnar, mas a estada de Ernest Renan lá foi produtiva para ele, porque ele encontrou o Cristo histórico, né? O Cristo despido do seu misticismo, né? Os excessos daquilo que existe em relação a ele. Um Cristo mais real, digamos assim. E ele acabou publicando um livro, A Vida de Jesus. Um livro, A Vida de Jesus, que é um livro bom. É uma obra, né? Mas que tem muitos senões e que não podemos aceitá-la em toto. Mas foi uma revolução na França, no Brasil também, os seus partidários, e que Kardec chega a assinalar, tem nas obras póstumas, eu até tinha anotado, e na Revista Espírita, Kardec diz
que Ernest Renan seria uma das figuras que estava aplainando o caminho do Espiritismo, que ele traz uma figura crística que se aproxima daquela figura que o Espiritismo traz. O certo é que essa figura, que era professor no Collège de France, ele vai fazer a aula inaugural lá. E ele começa a sua introdução dizendo: Jesus Cristo é uma figura notável. Jesus Cristo é uma figura extraordinária. E, depois de ele ter terminado a sua elocução, a sua abertura dos cursos lá do Collège de France, ele foi demitido. Porque nos seus estudos, ele estava se referindo, veja bem que ele falou, Jesus é um homem extraordinário, notável. À época, e como ainda hoje, Jesus é um Deus, né? Jesus é intangível para nós humanos, né? Além. E ele disse que Jesus era um homem extraordinário, um homem notável. O texto tem algo a ver, ou tem muito só a ver, com essa colocação de Ernest Renan, e que confirma que Jesus é esse homem notável e extraordinário. Ainda que nós todos estejamos muito distantes, né, com raras exceções, e que o aceitamos como uma tese, né, como uma proposta, e não se internalizou como ele deveria ser, não vivenciamos ele, né? Mas pelo menos para o espírita, é um programa, né, que está traçado para nós, paulatinamente, dentro das nossas imperfeições, um dia estarmos plenamente integrados com a sua mensagem mortal. Portanto, a humanidade real trata dessa criatura. Dessa criatura que, na epígrafe, em toda mensagem de Emmanuel que nós conhecemos, lá tem um trecho tirado de um outro contexto, né? E que, na verdade, vai se tratar daquele assunto no texto propriamente dito. É um sumário, né, do que vai se tratar no texto. E a epígrafe, esse sumário, traz assim: eis o homem, e diz logo lá, Pilatos, a frase de Pilatos, e é extraída de João, capítulo 19, o versículo 5. O versículo 5, que é algo realmente, uma expressão muito conhecida, né? Nós vemos muitos pintores com esse título, Eis o Homem, né? Que, aliás, eles, na linguagem franciscana, na linguagem eclesiástica, e até na latina, é et homo, né? Italiano, et l'uomo, né? Mas eis o homem, eis o homem. E que Pilatos, com essa expressão, teria se referido a Jesus como ele está aqui, né? Um homem simples. Mas a interpretação de Emmanuel, e que ficou no tempo, na história, ele é um homem superior, ele é um homem diferenciado, ele é um homem que realmente as nossas expressões verbais seriam poucas para definir. Então, dessa forma, o et l'homo é o que se vai tratar no texto de Emmanuel, né? No texto de Emmanuel. Que, veja bem, ele diz logo, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, né? Um homem que vencer, um general, né? Um grande político, alguma coisa assim. Ele colocava-o
uma criatura menor, né? Você veja a contradição, né? Terrena era uma figura pequena, né, para essas criaturas, mas assumiu uma dimensão no decorrer do tempo estratosférica, diríamos assim, né? Porque ecce homo é o homem realmente protótipo, modelar de todas as épocas, né? De todas as épocas. E, no entanto, ele não foi Júlio César, ele não foi Napoleão Bonaparte, ele não foi Alexandre o Magno, não utilizou exército algum, não teve soldado nenhum, exército nenhum. Mas eu pergunto, onde está Alexandre Magno hoje? Onde está Bonaparte hoje? Júlio César? Os livros de história o têm, porque tem que ser contada a história do mundo. Mas da dimensão de Jesus, que todas as nações guardam-no como exemplo que ficou, realmente há uma distância imensa entre essas criaturas. De forma que Emmanuel ressalta, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso e nem flores, Jesus achava-se diante da morte. E eu tomarei a liberdade de dizer alguns momentos aqui, que de João 19:5, se relata, né, essa passagem do julgamento de Jesus. Então, lá, primeira coisa, Pilatos manda açoitá-lo. E fazem todo o esquema, né? Colocam uma coroa de espinho, envolveram ele com um manto púrpura, e tem até quadros que tem ele com uma cana verde na mão, que eu quero estudar. O que significa essa cana verde? O que os pintores desejavam fazer com isso? E falando em pintores, tem um quadro extraordinário de Caravaggio, né? Que é realmente um pintor barroco, e você vê Pilatos assim, a luminosidade centralizada em Jesus, e ele apontando para Jesus, ecce homo, né? Ecce homo. É uma coisa realmente digna parece que nós somos transportados para aquele tempo. Mas no texto aqui do 19:5 de João, vocês vejam o que o rodeava, né? Deus te salve, rei de judeus, e davam-lhe bofetadas. E Pilatos saiu e trouxe novamente, porque Pilatos achava que ele era inocente, né? Eis o que vos trago agora, para que saibais que não acho nele crime algum. Levou as pancadas, tal, e Jesus Pilatos achou que fosse suficiente, né? Que ele seria esquecido, perdoado. E repete novamente Pilatos, ecce homo. Então, os príncipes lá dos sacerdotes, não, crucifica. Mas Pilatos retruca, né? Tendo vós outros, que ele entregou a eles, crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Aí a saída dos que estavam lá presentes, os sacerdotes, nós temos uma lei e ele deve morrer segundo a lei, pois se diz filho de Deus. Olha só. Né? Poderíamos enveredar esse ecce homo, filho de Deus, dá livros, né, a respeito disso. Porque eles dizem o seguinte, nós não temos autorização para matar, nós não podemos matar. Que coisa, né? Que hipocrisia, né? Não podem matar, mas querem que um outro o mate. Então, o Pilatos, entrando outra vez no pretório, disse, de onde és tu? Não sabes que tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te soltar? E Jesus, aquela célebre frase, tu não terias sobre mim poder algum se ele não te fora dado lá de cima. Por isso, o que me entregou a ti tem maior pecado. Mas Pilatos buscava, de qualquer maneira, o livrar, né?
e como eles estavam, crucifica, o Pilatos trouxe para fora. E como era o dia da preparação da Páscoa, aqui diz o texto, quase a hora sexta, disse Pilatos aos judeus, Et Siloam, eis aqui o vosso rei. É nesse momento que dá aquela... que Pilatos invoca aquele poder que tinha, a faculdade que tinham os judeus, de se valendo da proximidade da Páscoa, de perdoar, né, de escolher entre dois criminosos. E colocam Jesus, Pilatos coloca Barrabás e Jesus. E o que acontece? Todos nós sabemos. O escolhido para ser inocentado, ou aquilo que era evidente, foi Barrabás. Até Barrabás é o criminoso que tinha matado soldados, fazia parte de bando, de gangue. Jesus, que não tinha crime algum, é escolhido, né, em relação a ele. E, diante disso, Pilatos entregou para ser crucificado, né? Mas Emmanuel prossegue, né? Prossegue. De forma que Emmanuel vem ressaltar que terminava uma semana de terríveis flagelações. Ele, traído, não se rebelara, né? Vejam bem o exemplo de Pedro lá, traiu 3 vezes, né? Um episódio lindíssimo para ser comentado, né? E ao fim daquelas 3 vezes que ele é reconhecido quando está lá na porta, que ele puxou a espada, né, decepou a orelha lá no horto, quando foram distribuir o vinho, estava muito frio, ele é reconhecido, quando acende a fogueira também ele é reconhecido, e ele sempre diz, não conheço isso, não sei quem é, não vi jamais, né? E quando ele fala a última vez, todos nós lembramos, o galo canta, né? O galo canta, e é a hora que Simão chora copiosamente, porque ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Mas Jesus, no que resta de Pedro, ele ele faz o seu, digamos assim, o seu herdeiro para continuar a obra do caminho, né? Veja que homem notável, extraordinário é Jesus. Preso exercera a paciência, né? Não se tem notícia de que ele se rebelara. Ele, tristemente, podemos imaginar ele olhando através das grades. E prossegue, Emmanuel. Humilhado, não se entregou a revides, né? Só essa dos soldados que dizem aqui, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, que consta lá em Mateus. E diz também, salvou os outros e o Senhor mesmo não pode salvar-se? Se és o rei dos judeus, desce agora, salva-te a ti mesmo. Creremos em ti. De forma que ele passa por tudo isso, né? Obrigam-no a carregar uma cruz. Escarnecido, esquecido, não se confiou à revolta. Vocês vejam, quando ele vai à cruz, nós falamos de um Cristo que continua, né? Um Cristo vivo e o Cristo após a morte, que aparece a Pedro, pesca daquele lado, né? Aparece entre os apóstolos. Então ele foi esquecido após a morte dele, né? O seu desencarne, quando ele parte, todos os discípulos fogem, né? Não se encontra ninguém, com exceção de João e Maria. E somente quando Maria Madalena vai em busca dele, querendo lavar o seu corpo, né, para sepultá-lo, que certamente os governantes tiraram para não fazer uma romaria ao seu tombo, uma das teorias do sumiço do corpo de Jesus, é que ela volta e quando ele dá prova, testado, que continua mais vivo do que nunca no plano espiritual, é que os que o esqueceram, os que fugiram, retornam, né? Que retornam. Açoitado, ouvidou a ofensa, né? Que ocorreu em Pilatos, ocorreu na via sacra dele também, várias vezes
é açoitado, e sentenciado a um martírio sobre perdoar. Essa expressão de quando lá na cruz, ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é um profundo amor pelas pessoas que fizeram isso, que não sabem a herança que vão carregar pela existência inteira. Quantas encarnações para realmente se harmonizar com esse ato que eles praticaram, né? Que eles praticaram. É efetivamente um homem diferenciado, um homem extraordinário, notável. E aqui diz assim, que crucificado voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança, né? Olha só, sofreu aquilo tudo. A cruz é um símbolo, né? É o símbolo de que tudo aquilo que ele pregou não é uma utopia, não é uma ilusão, é uma verdade, irremovível verdade, pois mostra que o amor é real, que o amor ele pode ser vivenciado até o extremo de nós darmos a vida por aqueles pelos quais nós amamos. E Jesus, esse amor pelas criaturas é incondicional, é incomensurável. É ou não é uma criatura extraordinária, como assinalou Renan? E, no entanto, sem exércitos, né? É uma criatura que se notabiliza por posses, por livros, por territórios conquistados. Ele se notabiliza porque tudo aquilo que ele ensinou não se contradiz nas suas ações. Não se contradiz nas suas ações. E quando nós nos encontramos na atualidade, quando Jesus já partiu, né? Quando Jesus já foi-se, nós parece que estamos fazendo aquela pergunta que os apóstolos fizeram, né? Jesus, nós estamos sabendo, pelas notícias dos centuriões romanos, dos soldados, do movimento das tropas, que vão prendê-lo. E eles indagam, o que será de nós? Pensando assim, se Jesus tinha toda aquela capacidade, aqueles milagres de convencimento, e eles que eram poucos, né, que eram menores, que seria deles? E Jesus diz lá, não se preocupem, né, confiem em mim, até agora eu não os decepcionei. Eu tenho que ir e vos preparar um lugar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E ele diz lá também, vou pegar aqui no Evangelho, o Cristo Consolador, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Portanto, nós estamos precisamente vivendo uma época como essa, como vivemos no século XIX, quando surgiu em 1857 o Livro dos Espíritos. À época, as igrejas estavam falidas, os templos estavam vazios, a igreja não tinha condição de responder à ciência, ao positivismo,
a ciência da época, sol visível, que era, né, considerado. E as religiões não ficavam somente nas palavras e no descompasso das afirmações daqueles que achavam que era representante do Cristo com as suas ações, extremamente materialista, extremamente identificado com o poder material. E naquela época, o espiritismo surge e aparece. E é a mesma coisa de hoje, né? As doenças, as cataclismas, os seres mais queridos partindo, o desânimo, né? Às vezes, temendo a morte, nós espíritas, temendo a morte, sabendo que a morte é partir ao encontro da verdadeira vida. Jesus aparece com o espiritismo novamente. Porque Jesus, o cristianismo, é o Jesus redivivo. O cristianismo é o Jesus que volta através das inumeráveis vozes dos espíritos que nos consolam, nos esclarecem, representantes do Mestre perante nós, que enxugam nossas lágrimas, que nos mostram o caminho, a solução dos nossos problemas, que nos mostram a nossa finitude, mas a nossa finitude física, mas espiritual é para as calendas, é para o infinito, e onde sempre haveremos de encontrar oportunidade do trabalho. Portanto, Jesus é um ser extraordinário, um ser notável, porque Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, falam que ele é essa criatura, vai além do ser humano, é o espírito realmente extremamente elevado, e que mesmo sendo o espírito extremamente elevado, viveu a experiência humana. Pois, pelo contrário, como é que ele poderia dizer que eu venci o mundo, dizendo para nós, para que nós o vencêssemos também? Porque ele passou pela experiência carnal, né? E dessa forma dolorosa, e se doando para as criaturas. Mas, portanto, é Jesus que essa criatura redentora. Tem 3 mulheres aqui. As mulheres antes de Jesus não eram nada. Eram bestas de carga, desculpe a expressão. Alimárias. Mas Jesus a conduz à condição real, verdadeira delas. E os gentios? Quando se estabelece aquela luta entre Pedro e Paulo, se estenderia o cristianismo somente aos judeus e aos gentios, todos eles estariam incluídos ali, vence a tese de Paulo que o cristianismo deveria de ser para todos, não somente para os judeus. E vejam bem aí, nesse preciso momento é reconhecido a igualdade dos seres humanos, que veio desencadear processos filosóficos, políticos, de emancipação da criatura humana, e que só foram realmente serem perseguidos ali com o iluminismo no século XVIII, né, XVII. É uma verdadeira revolução. O criminoso, vejam bem, até então o criminoso era imperdoável, sem recuperação. Mas desde Jesus, ele lembra-nos lá no Antigo Testamento que o Pai não quer a morte do criminoso, do que erra, é que ele quer a morte, a extinção do crime e do erro, como a dizer que nós todos podemos nos reabilitar, é só nos dar oportunidades. Mas o que nós achamos fundamental, que é a síntese do pensamento de Jesus, que o Espiritismo nos traz assim, de uma forma muito evidente, muito patente, pelas nossas reuniões, pelas vozes dos grandes portadores das mensagens espíritas, é aquilo que ele trouxe quando ele sendo provocado. Qual era o maior mandamento?
né? Existiam tantos mandamentos, tantas normas entre os judeus, ele vai dizer um e vai ser pego em pecado aqui, um erro, né? Nós vamos deixá-lo constrangido aqui. Poderiam até açoitá-lo e colocá-lo em perigo, levando até a morte. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele diz assim, né? Qual o maior mandamento? Ele então diz, primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Revolucionou o mundo inteiro. Os gentios são seres humanos. E não é suficiente. Pode fazer a pauta? Estão chegando, né? 2 minutinhos só para concluir. De forma que Jesus, a herança de Jesus é essa. Nós poderíamos, dentro do Evangelho, falar tantos episódios que, vejam bem, só aquela página acho que é o capítulo 12, lá, do duelo. O duelo só foi abolido na França em 1967, tem até um filme. No Uruguai, em 1920, o Brasil não teve tanta relevância do duelo assim. Mas quantos anos depois da mensagem mortal de Jesus, as criaturas continuam perseverando no erro, fazendo ouvidos moucos à sua mensagem mortal. Portanto, meus irmãos, nós teríamos muitas coisas aqui, tiramos até a poesia para declamarmos aqui, mas que fique para esses dias, para esse começo, né, desse grandes encontros que haverão de vir com pessoas muito mais competentes que a minha humilde pessoa, que o objetivo da criatura no mundo é Jesus. Não há possibilidade de nos apartarmos dele. Não há possibilidade de trocarmos qualquer coisa, fazer um câmbio, um comércio no mundo envolvendo Jesus. Porque ele ainda é a luz do mundo. Ele é a solução para todos os problemas das criaturas. Queremos paz, queremos extermínio das guerras, queremos o extermínio das doenças em nós. É suficiente abraçarmos a doutrina do Cristo como ela veio para nós, para a renovação, para nós encararmos todo dia com os olhos deslumbrados de coisas novas que haverão de surgir, e toda noite, quando formos dormirmos após o nosso Pai Nosso, sabermos que vamos entrar em uma outra atmosfera, que conforme nós vivemos no dia, novas luzes serão acenadas para nós, novos conhecimentos, novas figuras aparecerão no nosso caminho. O doutrina espírita, portanto, é Jesus entre nós novamente. Essa é a nossa modesta contribuição, meus irmãos. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos então, todos nós, agradecer mais essa oportunidade misericordiosa que tivemos de estarmos reunidos em torno das lições sublimes da nossa doutrina consoladora, recordando aí a passagem luminosa do nosso Mestre, que até hoje cuida com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto de cada um de nós, e na sua infinita paciência permanece nos estimulando a cada dia a viver a mensagem do seu Evangelho. É com esse sentimento, Senhor, que nós unimos os nossos corações em prece, endereçadas a Ti, para falar-te da gratidão dos nossos corações, pela oportunidade de servir na Tua seara, de aprender contigo, Senhor, de ampliar a nossa capacidade de compreensão, discernimento, a nossa capacidade de amar. E te pedimos que nos mantenha em Tua sintonia amorosa a cada dia, Senhor, para que possamos receber de Ti a seiva bendita do Teu amor, a alimentar as nossas almas, a nutrir, Senhor, a todos nós, do ânimo, da coragem,
da disposição para o aprendizado, Senhor, e da vontade firme de servir, de semear as tuas lições, a começar pelos nossos exemplos. Ajuda-nos nesse nosso caminhar, Senhor, fortalecendo-nos a todos, para que não nos falte essa vontade e a disposição de aprender cada lição do teu Evangelho, que ela possa florescer em todos nós, através dos nossos atos, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Anima-nos para que possamos nos reunir em outros momentos, Senhor, para refletir sobre essas lições, para aprender, para nos fortalecermos e, nesse movimento, trocarmos fraternalmente as energias benfazejas da espiritualidade, da amizade e desse compromisso que temos contigo, Mestre, de aprender e servir. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.